O caso de hoje teve início em dia 26 de março de 1991, feriado nacional conhecido como Dia da Eleição Nacional, quando 5 meninos com idade entre 9 e 13 anos desapareceram da cidade de Daegu. Os garotos saíram de casa com o objetivo de coletar ovos de rã em uma montanha próxima dali, o que lhes rendeu o apelido de Frog Boys, e eles nunca mais voltaram. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, antes de começar esse vídeo, aproveita e já se inscreve. A gente tem mais de 400 vídeos aqui no canal. Vídeos novos toda segunda e quinta-feira, com casos criminais do Brasil e do mundo. Então, já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. E é isso. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Antes de começar esse vídeo, já quero dizer que não falo coreano, mas vou tentar o meu melhor para pronunciar alguns nomes. No dia 26 de março de 1991, a Coreia do Sul vivia um momento histórico. Era um feriado nacional que marcava as primeiras eleições locais realizadas desde o fim da ditadura militar, que foi encerrada em dezembro de 1987. Esse dia representava um passo muito importante rumo à democracia, o que trazia esperança e renovação para o povo sul-coreano, já que ali eles começavam finalmente a experimentar a liberdade de escolher os seus representantes em um sistema democrático depois de anos de repressão. Como era feriado, as crianças não tinham aula na escola e naquele dia, pela manhã, 6 garotos decidiram se encontrar para brincar e coletar ovos de rãs em uma montanha próximo de onde moravam, a oeste de Daegu. Esses 6 garotos eram Wo Seo-won, de 13 anos, Jo Hoyeon, de 12 anos, Kim Yong-gyu, de 11 anos, Park Chanin, de 10 anos, Kim Jong-sik, de 9 anos, e Kim Tae-ryong, de 9 anos. Os meninos eles eram muito amigos, eles eram mais próximos do que irmãos. Segundo o pai de uma dessas crianças, eram como se fossem os 6 mosqueteiros. As famílias viviam também muito próximas uma da outra, era uma vila fora da cidade, onde as casas formavam um círculo. Então era muito comum que as crianças saíssem juntas para brincar, principalmente perto do campo de arroz que ficava logo em frente ao local. Um deles, o Kim Tae-ryong, ele voltou para casa em certo momento para tomar café em casa e ele voltou para o grupo depois, mas como ele não podia se afastar muito de casa, ele deixou os amigos voltando então para sua residência. Então ficaram apenas 5. Mais tarde, naquele mesmo dia, um dos pais recebeu uma ligação da academia onde o filho fazia taekwondo, perguntando por que a criança não tinha comparecido. Pouco tempo depois, ele descobriu que não foi apenas o seu filho que tinha desaparecido, e sim os 5 amigos. As famílias então começaram a procurar por toda a região, e um conhecido disse que viu as crianças e que perguntou onde eles estavam indo, e os meninos responderam que iam encontrar ovos de rãs e salamandras. Então pensaram que eles poderiam ter subido a montanha no Monte Waryeong. A paisagem lá era marcada por uma base militar à esquerda, um lago à direita e um campo de tiro acima do lago. E foi nesse cenário que os pais, tomados pelo desespero, começaram então a vasculhar a montanha em busca dos seus filhos. No entanto, nenhum sinal das crianças foi encontrado. Mais tarde, naquela mesma tarde, a notícia de que 5 meninos haviam desaparecido chegou então aos repórteres e à mídia local. Porém, inicialmente, o caso não despertou uma grande atenção. Na época, o movimento pró-democracia estava ganhando ali uma força maior na Coreia, e todas as atenções estavam voltadas para as eleições locais. Tanto os repórteres quanto a polícia acreditavam que as crianças estavam apenas brincando até tarde e que logo voltariam para casa. Mas, para os pais, a situação era outra. Em pânico e sem respostas, eles foram orientados a esperar o retorno das crianças em casa. Então, a frustração foi tomando conta, o medo acabou se transformando em acusações mútuas.
Um dos pais, ele disse em uma entrevista: "Começamos a gritar um com os outros. É culpa sua que nossas crianças desapareceram. Você deveria ter cuidado delas." Naquela mesma noite, um outro pai, chamado Kim, ele teve um sonho que o assombrou profundamente. Segundo ele, nesse sonho estava chovendo e o seu filho então apareceu bem do lado de fora da porta. Ele espiou para dentro, mas não disse uma palavra. E de repente, ele desapareceu. O pai, nesse sonho, correu atrás dele, chamando pelo seu nome, mas ele não se virou para olhar. Esses momentos de desespero e angústia marcaram então o início de uma tragédia que permaneceria como uma ferida aberta na Coreia do Sul. Com o passar dos dias, as notícias das crianças, o caso foi se tornando mais falado na região, sendo noticiado também na mídia local, na televisão, jornais e tudo mais. No primeiro noticiado foi falado: as crianças desaparecidas após tentarem pegar sapos. Por isso, o caso ficou conhecido como Meninos Sapos, ou Frog Boys. No dia 4 de maio, os pais das crianças participaram do programa The Square of Public Opinions, um programa de notícias onde eles protestaram de certa forma, dizendo que alguns panfletos policiais chamavam as crianças de fugitivas e não davam a atenção que o caso precisava. Era como se eles quisessem encerrar o caso o mais rápido possível. E nesse meio tempo, eles receberam uma ligação anônima que parecia ser um dos meninos, mostrando que entrou em contato, porém a ligação logo encerrou. A operadora de telefonia entrou em contato com o programa, dizendo que se tratava de uma das crianças, o Jong-sik, e que ele soluçava e perguntava por sua mãe. Com isso, todos acreditaram que as crianças poderiam estarem vivas, mas tudo se tratava de brincadeiras de mau gosto, de pegadinhas. O presidente Roh Tae-won, ele fez uma declaração ordenando uma investigação mais aprofundada do caso. Foi um ano inteiro de buscas incansáveis. A montanha ela foi vasculhada com voluntários formando filas para procurar entre a vegetação e simplesmente não havia nenhum vestígio das crianças, nada. Os pais deixaram seus empregos, alugaram um caminhão, colaram fotos das crianças pelas laterais com a mensagem: "Por favor, ajude a encontrar nossas crianças." E continuaram buscando por todo o país, todos os dias, não importa o tempo que fizesse. Os pais, eles perderam a sua saúde, eles estavam fracos, um deles não conseguia dormir porque tinha medo de encontrar o seu filho nos sonhos, e ele se sentia culpado de certa forma. Ele não via sentido mais em viver. Outro estava ficando com o seu rosto tão pálido que parecia chegar azul, porque ele estava viciado em tomar pílulas para dormir, e alguns recorreram ao álcool para superar toda a raiva que eles sentiam. Depois de um ano, os pais começaram a dar entrevistas não só a jornalistas, mas também a alguns homens de uma agência de inteligência que passaram a segui-los e gravar os seus movimentos, como se estivessem suspeitando dos próprios pais, mesmo dizendo que estavam, na verdade, protegendo-os. Os pais se perguntavam por que a polícia não investigava os militares, já que as buscas sempre apontavam para o desaparecimento tivesse acontecido na montanha, que era muito próxima à base do exército, no Monte Waryeong. Segundo um dos pais, uma criança que era amiga do seu filho relatou ter escutado um tiro no dia do desaparecimento e depois um grito. A polícia não usou essa história como uma evidência, e só como um simples boato. Então, com o tempo, o interesse da mídia e as pessoas acabou diminuindo, até parar completamente. Só os pais continuaram buscando respostas. Se passaram 2 anos após o caso e eles voltaram então aos seus empregos, começaram a reconstruir as suas vidas. Nessa época, um psicólogo criminal que estudou nos Estados Unidos, chamado Kim Gae-won, alegou que as crianças teriam sido enterradas na casa do pai de Jong-sik. Tudo isso porque ele não conseguiu explicar as 3 primeiras horas do seu dia, quando as crianças desapareceram. E como quase não tinham psicólogos criminais na Coreia do Sul, muita gente acreditou nesse homem e ficou contra o pai da criança. Os pais das crianças disseram que aquilo era um completo absurdo, mas mesmo assim a polícia revistou a sua casa, cavou com uma escavadeira em busca dos corpos, mas claro, nada foi encontrado e a casa ficou em ruínas.
Com isso, o psicólogo Kim Gae-won foi levado então para a polícia por segurança, já que depois disso muitos moradores locais se colocaram contra ele. O pai de Jong-sik, ele ficou com muita raiva de tudo isso, de como isso foi colocado, essa teoria sem fundamento. E ele faleceu de câncer do fígado 5 anos depois desse ocorrido. 11 anos se passaram desde o desaparecimento das crianças, até que no dia 26 de setembro de 2002, os restos mortais dos 5 meninos foram encontrados por 2 homens que estavam explorando a montanha. Os corpos estavam entrelaçados em uma área a alguns quilômetros da vila onde moravam, na montanha Hwaryong. Esse local, inclusive, como eu disse, já havia sido vasculhado várias vezes durante a busca inicial, e restaram apenas ossos e roupas. Com o encontro, perceberam que algumas coisas estavam estranhas, como, por exemplo, os restos mortais de uma das crianças foram encontrados com as calças viradas sobre os ombros e as mangas amarradas. Quando o nó foi desatado, foram encontrados cartuchos vazios de balas não utilizadas. Quando o cientista forense Chae Jong-min chegou na cena do crime, ele disse que era uma situação absurda como aquilo estava sendo feito. Como a polícia não era especialista em escavar os cadáveres, eles desenterraram tudo que acharam e eles foram organizando ossos longos e crânios juntos. Então, segundo o cientista, ali a polícia estava, na verdade, cometendo um dos piores erros. A polícia não tinha menor preparo para aquela situação. Eles estavam empilhando ossos e perguntando para as famílias se aquele era o seu filho ou não. Todo mundo ficou muito bravo com essa situação. Um dia depois dos corpos serem encontrados, o chefe da polícia disse que a causa mais provável da morte seria hipotermia, já que os corpos foram encontrados entrelaçados, amontoados. A Federação Aplina da Coreia, que normalmente é chamada para essas emergências, ela foi em seguida verificar todo o local, já que eles tinham certeza que as crianças não morreram por causas naturais, porque o local, primeiro, que não é tão alto e não é tão frio. E se tivesse chovendo ou tanto frio assim, levaria apenas 5 minutos para as crianças voltarem para casa. Não é como se eles tivessem se perdido. E se eles tivessem morrido por causas naturais, os ossos estariam em cima da terra e não enterrados como foram encontrados depois de tanto tempo. Como foi confirmado que as balas encontradas com os corpos eram do campo de tiro da base próxima dali, os militares fizeram uma entrevista coletiva dizendo que não estavam no exército naquele dia, por ser feriado, e que não tinha também nenhum envolvimento com o crime, com a morte das crianças. Porém, mesmo que os soldados estivessem de folga naquele dia, um oficial comissionado poderia ir qualquer horário, qualquer dia, até o local praticar tiro. Naquele dia, foi relatado que um oficial disparou seu rifle para gastar balas restantes. Quando a equipe forense de Chae Jong-min foi chamada para analisar o caso, eles só puderam trabalhar com os ossos que escavaram diretamente. As evidências recolhidas pela polícia, infelizmente, tiveram que ser descartadas, porque não tinha mais uso nenhum, além da falta de cuidado na preservação do local. Mesmo assim, a equipe conseguiu identificar algo perturbador. Cortes nítidos nos crânios, indicando que os ferimentos fatais foram infligidos antes das mortes das crianças. Segundo Chae, uma das crianças estava com as roupas do avesso, o que poderia sugerir que o culpado as usou para cobrir os olhos das vítimas antes de cometer o crime. Depois disso, ele teria então golpeado a cabeça das crianças com algum tipo de arma, o que levou a essa tragédia brutal. Alguns especialistas disseram que quem cometeu esse crime foi um psicopata. Mas se fosse, era comum que ele tivesse feito isso antes ou algo depois, mas nada semelhante aconteceu na região na época. Somente 2 anos após a descoberta dos restos mortais, as crianças então tiveram um funeral decente e os ossos foram cremados. As cinzas das 5 crianças foram levadas para o rio Nakdong, porque, segundo os pais, assim eles poderiam brincar juntos após a morte. Uma das famílias entrou com diversos processos contra a polícia por terem estragado as evidências importantes da cena do crime e por não terem feito o seu trabalho corretamente.
porém eles perderam o caso sem qualquer veredito. Ninguém foi preso envolvido nas mortes das crianças, e a suposição maior é que algum oficial militar teria matado as crianças com um tiro acidental e, para encobrir o acidente, todas as outras foram mortas. Até hoje, ninguém sabe realmente o que aconteceu. E devido ao caso, o sistema legal da Coreia do Sul teve também um grande avanço, e com isso, até hoje, as famílias esperam ter alguma resposta com o que realmente aconteceu com os seus filhos. O caso Frog Boys chamou a atenção de todo o país e virou tema de 2 filmes chamados Come Back Frog Boys, de 1992, e Children, de 2011, além também de documentários e inspirações para várias músicas. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você acompanhou até aqui, aproveita e já se inscreve se ainda não é inscrito. Dá a curtida, comenta para ajudar aqui no crescimento do canal. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!